Oi, Cestiners! Tudo bem? Oi, Bruna, Vanessa, tudo bem? Tudo Pessoal, bem. boa tarde. Nós estamos aqui hoje com a Vanessa Azevedo. A Vanessa, ela é engenheira de segurança no trabalho e também tem formação em psicanálise. É isso mesmo, Vanessa? Isso mesmo, é diferente, Perita? né? Perita judicial também. Ai, que bacana. Hoje, então, a gente vai falar sobre boas práticas de home office. Eu acho que você tem bastante experiências, tanto vivida em relação a esse assunto, porque você está há um tempo aí já trabalhando nesse regime, quanto também relacionado à sua profissão de segurança do trabalho, né? Sim. De home office, eu acho que eu devo estar fazendo um aniversário de mais ou menos 7 anos. Caramba, que inveja. Então, mesmo antes da pandemia, eu já trabalhava em home office. Foi uma decisão profissional que eu fiz, um redirecionamento, saindo da área corporativa como engenheira e aí focando mais na minha área como perita. E aí eu decidi, nesse período, sair do escritório que eu trabalhava e focar só nas perícias judiciais, para não ter conflito de interesses, coisas que essa minha profissão, ela exige. E aí eu fui pro home office, aprendi muito, gostei e eu não tenho a pretensão de sair por enquanto. Então, o que pra gente é novo, pra você já é uma realidade. Novo porque, assim, se a gente pensar que o home office, ele veio por conta da pandemia, que acabou impondo essa condição pra gente, a gente foi se adaptando, pensando assim, não, logo nós voltaremos. Só que as empresas conseguiram se adaptar relativamente rápido e essa prática acabou sendo adotada como permanente por muitas empresas, ou home office, ou então o modelo híbrido, que é o caso aqui da Cestine. Só que, mesmo assim, já tem uns 2 anos isso, né? Tem uns 2 anos. A gente ainda tá aprendendo, porque, assim, foi do dia pra noite, muitas ferramentas ainda não tínhamos. Você já tá nesse modelo há bastante tempo. Conta um pouquinho pra gente, então, dessa experiência, dos aprendizados que você teve de lá pra cá. Aprendizado foram muitos. O modelo de home office ele foi legalizado, que é o teletrabalho, ele foi legalizado desde 2017 com a reforma trabalhista. Mas mesmo ele tendo a legalização, não era todo mundo que trabalhava. Era muito ainda resistente dentro das organizações, não se pensava em planejar postos de trabalho para equipes home office. Não tinha nem as ferramentas para isso, Não né? tinha. Plataformas como o Zoom, por exemplo, era utilizado por poucas pessoas, para coisas mais Sim. nichadas. Não era a realidade dos trabalhadores. Ninguém pensava, vou procurar um emprego home office. Essa realidade ela foi imposta para todo mundo a partir do evento da pandemia, da Covid-19, que teve que se fazer o isolamento social. Então, ele foi muito imposto para as pessoas. Então, não deu tempo de ninguém planejar. Ninguém foi pego, todo mundo Sim. de surpresa. Daqui a pouco a gente ouve um anúncio pensando que quarentena duraria só 40 dias. Sim. E, de repente, isso foi se estendendo. E essas realidades, ela se impôs. Não só aqui na Cestine, mas por muitas empresas hoje que eu visito fazendo as perícias. Então, hoje, muitas empresas, indústrias, bancos, são diversos ramos onde as pessoas hoje têm postos de trabalho fixos e definitivos para trabalhar em casa. Quando eu decidi fazer, ali mais ou menos acho que foi 2015, quando eu realmente decidi, falei, vou trabalhar em casa. Eu tive erros e eu tive acertos, porque também era algo muito novo para mim. Quando eu conversava, sei lá, com o meu nicho de colegas de trabalho que trabalhavam como profissionais autônomos de engenharia, todos tinham um escritório alugado, ninguém trabalhava em casa. Então, as pessoas pensavam, né, pelo menos no meu nicho, os engenheiros alugavam uma sala comercial com aquela estrutura de Sim. secretária, recepcionista, eu não tinha isso. Falei, como eu vou começar? Bom, minha casa tinha um cômodo, alguns cômodos vazios. Eu falei, acho que eu vou usar um desses cômodos aqui e eu vou planejar um lugar para eu trabalhar aqui dentro. Então, assim, eu tenho a percepção da engenharia de quais os móveis, né, que são adequados. A parte de eu fazer uma adaptação no meu posto de trabalho não foi uma dificuldade. Eu sou uma engenheira de segurança do trabalho que muitas vezes eu participei de projetos de empresa, de implantação de conceitos ergonômicos.
Eu conhecia a cadeira específica, eu conhecia qual era a mesa específica com o padrão da NR17 de ergonomia. Essa parte de implantar um posto de trabalho, para mim estava tudo certo. Mas quando eu comecei a trabalhar, quando eu saí em definitivo do escritório, a primeira segunda-feira, eu falei, meu Deus, eu estou sozinha aqui, como que eu vou estruturar essa organização de trabalho? Para mim, começou um pouco difícil, assim, sentindo falta dos colegas, né? Aquela resenha de segunda-feira, depois do... Eu gosto muito de futebol, né? Eu corintiana. Aquela resenha, sabe? Que eu trabalhei num escritório de engenharia, cheia de engenheiros. De pegar água, café. Tomar uma aguinha, conversar com o pessoal, que sempre tem esse coleguismo. Porque os colegas de trabalho acabam virando nossos amigos mesmo, porque a gente passa praticamente o dia inteiro dentro da empresa. No mínimo 8 horas, para quem tem uma jornada de 8 horas de trabalho. Para quem tem de 12, são 12 horas. A metade do seu dia é dentro da empresa. Então, a gente eu criei, né, com os meus antigos colegas de trabalho desse escritório, uma amizade muito legal. De repente, na segunda-feira, não tinha mais isso. Aí já vem aquele arrependimento. Falei, será que eu tomei a decisão certa de ter saído do escritório para trabalhar no home office? E aí eu fui sentindo falta, a princípio, dos colegas de trabalho, daquela resenha, aquela troca. A casa que eu morava na época era uma casa grande, sozinha, só morava eu, só tinha eu e 2 gatos na época, porque meu pai mudou de casa, meu irmão também, então eu me vi assim, caramba, e agora? Como é que eu vou aqui me organizar? Então foi muito difícil, eu quebrei muito a cabeça para organizar minha rotina de trabalho. Eu errei muito em não estabelecer limites de horário de trabalho, mesmo sabendo que precisa ter. Então, eu errei muito na organização do meu dia a dia de trabalho. É a pior falha, né? Acho que é onde a gente mais peca, porque é muito complicado. Você tá ali exposto a um ambiente que você tem tudo que você precisa para fazer algo em casa, mas você também tem que trabalhar. Então, você não dificilmente você consegue vestir a persona de vou trabalhar para ficar em casa, trabalhar de casa, né? Exatamente. Isso Fora os também. Estímulos, né? Que vai acontecendo ali. É o cachorro do vizinho, latindo, a vizinha gritando. Que era o problema que eu tinha. Quem tem mais tempo de assistir, vai lembrar que você já palestrou para nós aqui no ano passado. E algo que você disse na época que mudou muito a minha rotina do modelo híbrido, que foi a se vestir mesmo para ir trabalhar mesmo estando em casa. Então, eu lembro claramente, falou assim, se você não levanta, toma seu café, o seu banho, coloca uma roupa de trabalho, mesmo que você vai sentar lá no seu cantinho, que muitas pessoas não têm espaço, né? E o seu cantinho pode ser até na cama, se for a realidade de muitos, você já tem outro mindset, você já se sente mais num âmbito profissional do que o que eu fazia antes. Porque eu levantava e eu ia trabalhar, eu não tinha horário, eu não tomava café, às vezes eu tomava café olhando pro e-mail, porque é mais cômodo, né? E aí, depois dessa dica, eu falei, eu achei primeiro, falei, acho que isso daí não tem nada a ver, eu acho que não vai mudar em nada. Mas eu resolvi testar e usar muito também dos alarmes, para eu ter as pausas. E fez muita diferença, muita mesmo, assim. E hoje eu não consigo mais não fazer. Eu não vou falar que eu levo tanto a sério a questão de se maquiar para o trabalho, colocar uma roupa de ir para o escritório, porque eu vou estar contando uma mentira aqui. Então, também você já acostumou, né? A sua mente também já pode ter acostumado, né? Dos horários de trabalho. Sim, mas os horários, tomar o meu café antes de abrir o computador, tomar um banho, realmente acordar, isso sim eu consegui adaptar e já mudou muito a minha rotina. E olha, isso foi até uma prática que as escolas adotaram, né? O meu filho, por exemplo, ele tinha que colocar o uniforme como se ele estivesse, porque era para ele sentir que ele estava nesse ambiente, porque se é difícil pra gente, imagina pras crianças, né? Exato. E eles passaram pela mesma adaptação. Isso tem uma lógica da nossa psique, porque a nossa personalidade é uma construção social. Então, nós exercemos diversos papéis. Então, por exemplo, aqui você está exercendo um papel de uma funcionária da empresa, mas quando você sai, você exerce seu papel livre de cidadã, andando no trânsito, onde você vai cumprir regras determinadas do trânsito, você dirige. Quando você vai para sua casa, é quando você vai para sua essência. Mas se você tem filhos, você vai exercer o seu papel de mãe. Já é diferente do seu papel dentro da empresa. Depois, para quem é casado, você vai exercer o seu papel
de marido, de esposa, é uma outra construção social. A personalidade do indivíduo, ela é formada por esses diversos papéis sociais. E dentro da nossa casa, a nossa psique, quando isso foi imposto, foi uma mudança muito brusca para nossa mente entender o que estava acontecendo. Quando eu saquei de fazer essa mudança de personalidade, não de personalidade, mas de rotina, né? De eu colocar, fazer a construção ali, eu engenheiro, eu perito, exercendo um papel, não estou em casa. Por quê? Computador, antes de eu trabalhar na minha casa, computador de final de semana era para rede social, era para eu assistir alguma coisa. Então, na minha mente estava muito nesse lugar, assim. Hoje é domingo, estou aqui no meu computador. De repente, você começa uma segunda-feira numa rotina. Eu comecei usando roupa de academia. Estou em casa, ninguém está vendo. É. E aquilo começou a me trazer muito conflito interno na minha mente. De eu não entender, no meu inconsciente, que papel eu estava exercendo ali. Eu estou aqui perdendo tempo na internet, eu estou desempregada ou eu estou trabalhando? Eu vivi esse conflito filosófico na minha mente. E aí foi quando eu falei, pera, eu preciso entender, me ajustar aqui a minha rotina para o que eu estou fazendo aqui. Porque eu percebia patinando, perdendo tempo, não conseguindo me concentrar. E aí eu lembrei da rotina que eu tinha quando eu trabalhava. Eu acordava muito cedo para tomar meu banho, para tomar um café e ir para a rua. Eu falei, bom, eu vou estabelecer isso aqui de novo para minha mente entender que eu não estou desempregada, eu não estou aqui Que para... ela tem que trabalhar. Que ela tem que trabalhar. E aí eu comecei a me vestir, obviamente sem usar salto alto. Mas vai que, né? Vai que, né? De repente Coloca um blazer e um chinelo. um blazer, tipo o William Bonner da bancada, que a gente acha, né, que ele é assim, mas eu fiz essa construção. Eu comecei a me vestir, obviamente de uma forma um pouco menos formal do que quando eu ia trabalhar no escritório, mas eu já comecei a vestir uma roupa, né? Uma botina de segurança, porque eu acho confortável para o meu trabalho, então eu já estou acostumada, porque eu tenho um modelo que é como se fosse um tênis. E vestiu a calça jeans, a camisa, e também comecei a realizar desejos que eu não poderia trabalhar no escritório, por exemplo, trabalhar de vestido, né? Para uma engenheira era um pouco complicado, mas eu estando na minha casa, qual era o problema? Então eu comecei a integrar essa persona, essa construção social que eu tenho também na sociedade de ser uma trabalhadora. Então, quando eu estou sentada ali no computador, eu não estou na internet, eu estou trabalhando. Quando eu comecei a vestir, a me maquiar, isso começou a organizar na minha tela mental que eu estou trabalhando. Mas a rotina também, de tomar o café, de ter a pausa. As pausas, elas são muito importantes. Daqui a pouco eu abro essa janela até um pouco mais, mas só para entender como eu fui organizando a minha rotina. Porque antes eu não tinha limites para trabalhar. Às vezes tinha períodos que eu trabalhava de domingo a domingo. Eu ia trazer até um pouco disso, né? Quando você tá... Por você estar em casa, você meio que se sabota. Então, por exemplo, se você num ambiente normal, onde você acorda, sei lá, vai pra academia de manhã e depois vai pro trabalho. Então, você tem os horários. Eu preciso malhar às 7 da manhã, porque eu volto às 8 e tomo um banho para estar no meu trabalho às 9h30. Estando em casa, você vai olhar e vai falar, bom, relaxa. Eu não vou ter o trajeto para o trabalho, eu vou, na pandemia, então, que nem se podia ir para academia, eu vou praticar um exercício na minha casa, então eu posso treinar de pijama, eu posso dormir mais um pouquinho, acordar um pouco mais tarde, Começa porque tem o tempo de trajeto, aí vai se sabotando, quando você percebe, você tá malhando de pijama, trabalhando de pijama, tomando café na mesa, porque você vai procrastinando as suas obrigações e as suas personas. E no final você tá até 9 da noite trabalhando, porque você jogou tudo pra lá. A produtividade também não foi boa. Não foi boa. Não fiz as pausas. Não, tinha dias que eu olhava pra minha mesa e tinha a xícara do café, o prato do almoço e o computador e tudo ali, né? E eu percebia que passaram-se 12 horas, eu não tinha levantado nem pra esticar as pernas. Porque a gente não percebe, né? Mas no escritório, você levanta pra tomar o café, você tá exercendo. Tem o horário do almoço, você vai pro refeitório com todo mundo. Você esticou a perna, você oxigenou um pouco, conversou com um colega no corredor, isso já faz a pausa necessária. Sim. E em casa a gente fica aquela coisa a virar sem noites. No começo eu virei noites, porque assim... eu tô aqui, eu tô em casa, por que eu tô com pressa? Deixa eu terminar isso aqui. E aí eu fui virando a noite, assim, porque
tô aqui, o computador tá na minha frente, custa nada eu terminar. É bem isso. E você, de repente, ou você não consegue ter uma criatividade ali, você não Tem consegue... um bloqueio. Você tem um bloqueio criativo. E na hora que ele vem, ele já vem demais e você quer aproveitar tudo ali naquela hora, porque você não consegue organizar tudo nas caixinhas mentais, né? Exato. Mas perceba, a nossa mente, ela aprende por repetição e ela precisa de uma rotina. Quando você sai da rotina, a mente ela se perde por completo. Então, começa a vir o que a gente chama de entropia psíquica, é uma desordem. Então, a gente passa a perder referência de horário de começar, horário de terminar. A gente perde por completo essa referência. Por isso que muita gente sentiu na pandemia. Eu já não senti tanto, porque eu já estava treinada, acostumada, eu já não senti tanto. Mas, em função da gente não estabelecer uma rotina, de não entender isso, é o que leva a esgotamento físico, cognitivo, mental e por uma série de síndromes, inclusive relacionados ao trabalho. Por faltar uma organização, por faltar rotina. E foi o que faltou, foi um dos meus erros iniciais. Não ter uma rotina, trabalhar de forma desenfreada e morava sozinha. Eu tinha que cozinhar, não tinha cozinheira. Então isso também me prejudicou na questão da alimentação. Comecei a deixar de lado. Foram erros assim que me custou um pouco de saúde, não só física, como saúde mental também. E aí eu tive que dar alguns passinhos para trás. Então não foi só simplesmente trocar a roupa, né? Tirar a roupa da academia para trabalhar, mesmo sem ir treinar, por eu entender que era o mais confortável, mas usar uma roupa que, para mim, sinalizaria que eu estaria trabalhando e fez um efeito bom também no final do trabalho, quando eu comecei a estabelecer horário para terminar também. Porque quando você tira aquela roupa, você fala, eu tô livre, né? Saí, terminou minha jornada. Terminou a minha jornada. Isso, para minha mente, fez uma diferença absurda para eu começar a implantar na minha mente uma nova rotina de trabalho. Agora eu acordo esse horário aqui é o horário de eu tomar meu cafezinho. Hoje eu mudei um pouco a minha rotina, né? Hoje eu acordo um pouquinho mais cedo, rego as minhas plantinhas, faço leituras, trabalho com meditação, mindset, porque eu preciso mesmo, sabe, de um momento para eu ser eu também, estar um pouquinho mais conectada com a minha essência do que eu sou, para organizar um pouco as minhas ideias durante o dia, o que eu vou fazer. Eu sinto que a meditação me deixa um pouco mais focada. Comecei a colocar um aplicativo, porque eu vi as pessoas falando, eu como engenheira de segurança, eu sei que quem trabalha com digitação de documentos, na antiga redação da NR17, a cada 50 minutos de trabalho, tem que ter uma pausa de 10 minutos, que é para você descansar a vista, para você descansar o sistema músculo-esquelético da região dos pulsos, o dorso, a lombar, levantar, para evitar Leri Dort. Eu sabia disso, mas eu não cumpria. E eu comecei a sentir... Casa de ferreira. Espeto de pau, mas eu comecei a sentir os efeitos. Muita dor na cervical, na região lombar, muita dor no pulso. Falei, preciso organizar. Aí eu coloquei um aplicativo que me sinalizava que a cada 45 ou 50 minutos de trabalho, ele disparava para eu desfocar a atenção do que eu estava fazendo. E eu uso lente, né? Eu uso óculos, mas para trabalhar eu prefiro usar a lente. Era aquele momento que eu lembrava de piscar para umedecer a minha lente. Mas mesmo quem não usa lente, é importantíssimo. A gente começa a ter problema de visão, de acuidade visual, por falta de piscar. E tá ali o tempo todo de frente para a tela, né? E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a usar as pausas do aplicativo, que é um sistema Pomodoro italiano e é largamente usado por muitos CEOs, por muitos estudantes, concurseiros, que precisam absorver muita informação. E aí, quando você dá uma pausa, sua mente ela descansa um pouco. E quando você volta, ela já volta um pouco mais alerta, por incrível que pareça. Porque teve o tempo para ela descansar um pouco, para não chegar no esgotamento mental. Então, isso é muito orientado para quem vai prestar vestibular, para quem vai fazer concurso público, de ter essas pausas durante o estudo. Em função dessas... Verdade. E isso é muito, muito pouco difundido, né? Então, na minha cabeça, era só porque a norma mandou. Sim. E eu não seguia. Só para cumprir um protocolo. Só para cumprir um protocolo. Mas quando eu vi que isso começou realmente a mudar, melhorou a minha atenção e eu comecei a ter menos dores, porque no momento da pausa,
Eu levantava, eu ia ou tomar um café ou tomar uma água, dava uma andadinha, fazia exercícios de alongamento, principalmente na região que eu estava sentindo dor, ficar o tempo todo 12 horas de trabalho. Aquilo ali que eu estava fazendo era um absurdo comigo mesmo. Mesmo tendo ciência, sendo uma profissional, né, de engenheira de segurança, que eu trabalho para que as pessoas não sofram isso no dia a dia do trabalho, mas quando foi comigo, trabalhando sozinha, eu não tive esse cuidado, que quase me levou para um esgotamento adrenal, físico e mental, assim, para acabar com a minha saúde. É que eu consegui fazer a viradinha de chave no momento certo de ter essa organização. Comecei a planejar o horário de eu comer, fazer as compras em determinados dias, planejar as minhas refeições, já que eu tenho que cozinhar, o que é muito comum para quem está no home office, é mãe que ainda tem que cuidar dos filhos também, tem um lar para cuidar, né? Não é todo mundo que tem uma empregada doméstica para auxiliar nas atividades da casa. E aí foi quando eu comecei a ter esse entendimento de, caramba, eu preciso estabelecer aqui um horário específico, uma rotina. Aí eu comecei a estabelecer. Aí entrou no eixo. Aí eu consegui entrar no eixo. Então foi mudar minha postura no trabalho, cuidar dos meus horários. Horário que eu comecei a ter. A minha própria empresa era eu mesma, né? A minha própria chefe. Você trabalha das 8 até as 5. Comecei a estabelecer isso. E tirar os meus finais de semana, porque eu levava o meu trabalho também para o final de semana. Então, praticamente, eu não tive vida. Por quê? Porque faltou organização, faltou planejamento. Enquanto você está numa organização, funcionava muito bem comigo. Por que foi que mudou? Porque você só, em tese, mudou o ambiente de trabalho. Mas a mente mudou também. A minha mente não acompanhou essa mudança. E se isso aconteceu comigo, indo de forma planejada, imagina para quem foi obrigatoriamente levado. E sem orientação, porque sem assim, orientação. foi obrigatoriamente para todos. Então, até a alta gestão, as pessoas que estavam orientando a equipe a trabalhar de casa, não sabiam o que dizer, né? Foi um aprendizado coletivo. Então, você não sabe o que acontece com os impactos da sua mente, dos gatilhos. O ambiente físico não é, às vezes, muito propício àquilo. Então, tem pessoas que têm... E outra, né? Você falou de mãe. A mãe, além de ter... Ela teve que adotar uma nova habilidade, que é ser professora. Sim, ainda teve essa também no período da pandemia. Eu surtei. Eu tive um colapso nervoso. Eu me sentia a mulher mais incompetente da face da Terra. Eu me sentia burra, eu me sentia uma mãe desorganizada, porque ou eu cozinhava, ou eu fazia lição, ou eu dava comida, ou eu trabalhava, e eu não dava conta. E aí, imagina aqueles que têm mais de um filho. Pois é, mais gente trabalhando em home office em casa, a casa povoada por mais gente. E era eu e meu filho apenas numa casa, então não tinha tantas pessoas, mas já foi muito enlouquecedor, né? E graças a Deus todo mundo passou por isso junto, então não tinha nem aquela, tipo, eu ia me lamentar e tinha outra pessoa com as mesmas lamentações e todo mundo chorava junto, então tava tudo certo. Mas assim, quando a gente fala de cuidado, e acho que é importante, e por que é importante falar muito disso hoje, né? Assistindo, a experiência do home office foi muito positiva. No começo difícil, mas nós nos adaptamos muito bem. Hoje eu posso dizer que pelo menos 70% dos nossos colaboradores estão 99% trabalhando de casa, vindo uma vez ao mês. Número muito alto. Muito alto. Muito alto. Tá sendo bem legal, né? E acho que é muito válido a gente também dividir esse cuidado, não só mental e de rotina, mas ergonômico propriamente dito. Porque muitas pessoas não têm um ambiente em casa, um espaço. Muitos moram em apartamento, por exemplo, que não tem um espaço adequado. A gente até disponibilizou para levar as cadeiras daqui, mas quase ninguém pôde aderir por conta de espaço. Então, cada um fez as suas adaptações em casa. Mas eu sei que você tem grandes dicas e sugestões de formas práticas do dia a dia que a gente tem em casa, né? Algumas coisas que pode ajudar na postura, principalmente, né? Porque a gente não, às vezes, por uma questão de não querer parar pra pensar, a gente acha assim, tudo bem se eu trabalhar aqui do sofá hoje, coloca aqui o computador aqui e fica lá, né? E não é uma boa. Aí você vai estar lá embaixo, já tá deitada. Tá deitada. Era até esse papo que a gente tava dorsal. Antes, né? Exato. Então, assim, tem tantas adaptações que são possíveis, né? Queria muito que você pudesse dividir isso conosco também, até pro pessoal de casa ficar atento. É muito possível a gente fazer as adaptações, óbvio, cada um dentro da sua realidade, na sua casa, mas eu diria que se vocês já forneceram as cadeiras,
nós já temos 50% do problema resolvido, porque a cadeira é onde seu corpo está. Então, a questão, vou começar pela cadeira. A questão postural na cadeira, primeiramente, postura, a gente não presta atenção em que postura a gente está adotando no momento. A gente presta atenção quando começa a incomodar. E muitas vezes, até no incômodo, a gente também não presta atenção conscientemente que o nosso corpo está mudando o tempo todo de posição. É uma cabeça que você balança, é uma virada de perna que você dá, é uma esticada que você dá. Então, o que é importante a gente entender? É ter consciência de qual é a melhor postura para trabalhar na posição sentada. Não que você vai ficar lá, né, paralisado, suas 8 horas de trabalho nessa posição. É só para trazer novamente o corpo para um alinhamento onde o corpo se sinta mais confortável e com menos sobrecarga física. E já é outra mudança de chave, né? Porque no escritório a gente já sabe que a gente vai chegar, sentar na sua cadeira, na sua mesa, naquela posição. E já treinamos tanto isso que acontece de forma natural. Agora em casa, eu tô em casa, posso sentar, colocar meus pés Exato, no sofá, o corpo já se sente, ele se sente exatamente em casa. De pijama, Exato. De Quase bermuda, acontece. do jeito que você quiser. Mas é importante a gente começar a se policiar nesse sentido. Eu sou a favor de um posto de trabalho, ele possibilitar que o trabalhador ele tenha alternância de postura livre. Um posto de trabalho onde ele trabalha engessado não é saudável para o trabalhador. Não é saudável para o nosso sistema músculo-esquelético, porque fica com tensão direcionada. Mas a gente precisa partir do princípio de qual é a melhor postura para se sentar. Então, a gente tem nessa região base aqui, na região dos glúteos, a gente tem uns ossinhos aqui que chama isquios. Esses ossinhos, ele é justamente para dar sustentação quando a gente senta. Então, quando a gente for ir para o assento da cadeira, procurar sentar em cima desses ossinhos, é só colocar as mãozinhas nessa região do glúteo e achar. Quando você posiciona esses ossinhos no assento, automaticamente a sua coluna ela já fica um pouquinho mais reta. Isso também é uma outra postura que vai aliviar sobrecarga na região lombar e na região cervical. E na mesa de trabalho, já trazendo para a superfície de trabalho, é sempre recomendado os apoios para os punhos, para quem trabalha com teclado. Ninguém gosta, né? Pois é, eu não consigo incrível. ficar sem, eu não consigo entender. Ninguém É gosta. É pessoal igual também. dos pés, o apoio para Mas os o dos pés. pés eu Ninguém acho que é só para gosta. quem é baixinho e não alcança. Porque, por exemplo, eu que tenho pernas longas, aquilo ali vai me atrapalhar. Aquilo vai ser um trambolho debaixo da minha mesa e vai ocupar espaço destinados para as minhas pernas ficarem livres. Muito embora eu tenha um que de vez em quando eu uso e me dá alívio realmente nas pernas. Para circulação, talvez, Sim, né? mas, por exemplo, eu não consigo, não sei se é porque eu já estou bem adestrada, né? Mas eu não consigo usar um computador sem um apoio de punho, pelo menos para o mouse. Não consigo. O mouse, ele... Porque eu uso muito para confecção dos meus laudos periciais. Eu estou o tempo todo no computador e digitando. Eu tenho um para o teclado e tenho um para o punho do mouse. Aquilo ali é fundamental, gente, para dar descanso para o punho, que fica toda hora tensionado, digitando. Ele é fundamental para esse momento, para esse sistema músculo-esquelético, que normalmente o pessoal costuma ter problemas de tendinite, de síndrome do túnel do carpo. Por quê? Por conta desse estresse levado para essa região sem dar um descanso. Então, muita coisa simples do nosso dia a gente consegue adaptar. Bem, então a gente já falou de uma postura que é que vai sobrecarregar menos a região lombar, a cervical e a coluna, que é sentar em cima desses iscos, desses ossinhos. Falamos dos apoios para os punhos e agora vem o monitor, que é a segunda coisa, A altura, que né? é a altura dele. Não só a altura, mas a posição, já levando para a questão inicial que você trouxe da iluminação, né? E esse eu acho que é o mais difícil. Dependendo do layout de onde muito é a do casa, gosto, pode ser. mas tem preferências, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que Sim. deitam a tela no último e fica quase assim. E outras que gostam de uma claridade bem forte, outras com brilho menor, né? Aí vai uma questão de deito a minha, gosto. e aí eu deito e deito junto, que aí eu trabalho nessa posição aqui. Aí depois eu vejo e penso, qual o sentido? Por que eu tô tão tensa aqui se eu posso trabalhar aqui? Eu acredito que, assim, muitas empresas que adotaram o home office, elas entregaram notebooks para os empregados. Eu
acho o equipamento muito bom para estudos, mas para trabalho é importante fazer adaptações nele. Por quê? Ele é um equipamento que vai deixar o monitor baixo. Se você não fizer uma adaptação na altura dele e colocar um teclado e um mouse independente. Então, você pode usar o notebook, não é proibitivo, mas para trabalhar 8 horas seguidas, ele já não vai ser o ideal. Por quê? Se a gente vai falar de uma postura que não vai sobrecarregar o nosso sistema músculo-esquelético, principalmente da região dorsal, a gente está falando de estar trabalhando aqui na postura um pouco mais reta. Bom, para isso, eu preciso que o monitor facilite a minha postura, porque é o meu campo de visão na tela. O ideal é que a superfície do monitor ela esteja nessa altura aqui dos olhos. Nem muito alto e nem muito baixo. O ideal é a ponta, a superfície do monitor nessa região aqui, ó, nessa mesma altura dos olhos. Porque aí eu consigo ter a visão normal, sem ter que ficar fazendo flexão e extensão da região da cervical. E esse é o ideal. Ou seja, para as pessoas mais altas, por mais que a empresa forneça aquele suporte de deixar o notebook inclinado, ela tem que colocar uns livros embaixo, Pode ser né? que sim, Porque que foi inicialmente ele não que eu chega fiz. a essa altura Pode toda. ser que sim, pode ser que sim. Então, o ideal é arrumar uns livros, algum suporte. Adaptar a altura Para literalmente, adaptar, né? Para você não ter que ficar com ele nem muito alto nem muito baixo. Essa angulação ela é ideal, porque ela faz você ter a visão do todo da tela, né? Principalmente telas grandes. Tem algumas telas aí de 24 Sim. polegadas, que são telas muito grandes, você precisa ter uma visão do todo. E o monitor de notebook, por estar preso ao teclado, é muito difícil fazer essa altura, mas a correção a gente faz usando livros, foi o que eu fiz. Livro, suporte, né? Suporte. Tem colaboradores aqui que nós disponibilizamos esse suporte. Mas um monte de colaboradores colocam o suporte aqui no canto e empilha os nossos catálogos, né? A gente tem uns catálogos aqui de anos anteriores, eles colocam para ficar numa altura adequada. É um belo ergonomista. É preferência, acho que vai por gosto. Vai por preferência, vai por aquilo que ficou melhor para ele. Porque a gente sempre vai buscar o que é confortável pra gente, sem ser exageradamente como trabalhar em cama. Cama não é posto de trabalho, sofá e não aí é o posto de Teams me trabalho. inventa de colocar uma possibilidade de pôr um fundo de tela que parece que você tá numa casa linda, maravilhosa. Eu tenho certeza que tá todo mundo na cama com a coberta aqui. Coloca aquele Ainda mais no fundo frio, ali, né? pra não ver a cabeceira aqui. É uma postura confortável? É, mas ela não é o ideal para posto de trabalho. A gente está falando de trabalhos... Cada modalidade de teletrabalho, ela tem especificidades diferentes. Então, eu vou ter pessoas que vão trabalhar por produtividade, pessoas que vão trabalhar com horário livre. Por demanda. Por demanda. Então, tem pessoas que, vou trabalhar por produtividade, vou passar aqui esse tempo todo aqui na minha cama e tal. Só que isso não vai trazer benefícios para o corpo. E vai comprometer mais cedo ou mais tarde a produtividade, porque você vai se sentir mais cansado, seu corpo não vai aguentar. Ficar 4, 5 horas na cama, sentado ali, não vai aguentar. Tanto é que ninguém fica esse tempo todo, ele sai do lugar, sai da cama, vai procurar o sofá, depois sai do sofá, vai para a sala de jantar e vai mudando, porque não aguenta. O corpo não aguenta. A cama é para dormir mesmo. A cama foi projetada para isso. E sofá também é para sentar, não por longo período. Por um filme. É para um filme, um momento de lazer, né? Não é para você ficar ali o tempo todo, porque já começa a trazer cansaço. É diferente da cadeira. A cadeira ela já foi pensada para ficar o trabalhador ali por longas jornadas de trabalho, de pelo menos 8 horas, de 6, 8 horas. A cadeira própria para isso. A cadeira própria para isso. Também não precisa ser uma cadeira gamer também, né? Que hoje tá em É alta. a sensação do momento. Né? É a sensação do momento, mas para mim, engenheiro, aquilo ali é uma cadeira ergonômica. Ponto. O que chamam de cadeira game, que eu ouvi as pessoas falando cadeira game, para mim é cadeira ergonômica, porque ela é uma igual, cadeira... Né? Ela é colorida. A diferença é que ela é colorida para agradar os jovens. Né, de carro. Eu até fiquei na dúvida dessa cadeira, mas aquele formato de carro, assim, eu fiquei pensando... Nossa, eu acho que eu vou ficar muito... Mas extremamente confortável, porque a molecada que gosta de jogar, ela passa Fica horas 24 e horas. não sente. Porque ela já foi projetada, ela foi pensada para a pessoa passar longas horas ali. Assim como as nossas cadeiras ergonômicas, que são cadeiras de posto de trabalho. Então, as adaptações que a gente faz, por isso que eu falei, se você tem uma cadeira ergonômica, você já ganhou 50%. Porque o próximo desafio, que talvez nem seja tanto,
É uma mesa com uma altura boa. E o que é uma mesa para uma altura boa do ponto de vista da ergonomia? 75 centímetros de altura, que é o que toda mesa padrão tem. Então, praticamente todas as mesas... Isso independente da altura da pessoa. Independente da altura da pessoa. Quando o projeto ele é feito de uma mesa de 75 centímetros de altura, ele é pensado no percentil 5, 50 e 95%. O que é isso? É a curva de Gauss, que nós chamamos na engenharia e na arquitetura. 5% pessoas muito baixas. Essa mesa de 75% foi feita para pensar um pouquinho nelas também. Mas ela vai atender a massa maior, que é a estatura média das pessoas, 1,60 m, 1,70 m. A média, eu tô abaixo a média. da média. Das Nós baixinhas. estamos abaixo da média. Mas é entre 1,60 m Eu e tenho 1,70 1,60. Invejosos dirão 1,59. margem. Tem sim. E os 95% é os altão aí, os jogadores aí de basquete, de voleibol. Pessoas assim com estatura acima de 1,80 m, 1,90 m. Então ela atenderia, em tese, esses três públicos. É óbvio que talvez uma pessoa muito baixinha se sinta desconfortável na mesa. Aí entraria o suporte para os pés, para essa pessoa, porque ela vai sentar nessa posição que a gente recomenda e o pé dela não vai ficar balançando no ar, né? Não vai alcançar o chão. O suporte é para esse público. Então, por isso que eu falo que suporte de pé, eu lembro de uma época que eu visitava muito empresa e era uma febre suporte para todo mundo. E eu falava, que loucura a empresa gastar dinheiro, mas mal orientado, porque ela não serve para todo mundo. Eu ia te perguntar isso, porque existem técnicos de segurança do trabalho que quando vêm fazer uma vistoria, até para fazer, né, os laudos necessários anuais, eles falam que tem que ter apoio de virou pés pra recomendação todo mundo. padrão. Tipo, não indifere ali a altura de quem está sentando, ele quer que gaste o dinheiro, a empresa. Vai lá, compra para todo mundo. E segue um protocolo, né? Tipo isso. Padrão. E não Padrão. é isso. A gente sempre tem que pensar nesse percentil que eu te falei. Então, um ergonomista... que ergonomista ela não é uma profissão fechada para engenheiros e nem para médico, nem para técnico. Ela é aberta para qualquer profissional. Então, se você é formado em administração, eu quero trabalhar com ergonomia. Pode, existem especializações em ergonomias que ela é aberta para profissionais de nível superior. É óbvio que o público principal que vai procurar é engenheiro, é médico, é fisioterapeuta, mas ela é muito aberta. Mas é aquela recomendação padrão, sem analisar qual é a atividade que a pessoa está exercendo e qual é o perfil psicofisiológico que vai envolver as características biométricas do trabalhador, a estatura dele. Eu preciso olhar para isso. Se você pegar a norma antiga, eu estou falando de NR antiga e NR nova, porque a gente está sofrendo alterações na norma, mas vamos trabalhar também na nova NR17, mas a antiga também. Nenhuma das duas fala de suporte para os pés. Não tem essa recomendação. Isso tem que ser do avaliador. Então, o profissional, o ergonomista, ele tem que olhar e verificar se é necessário. Nas minhas análises ergonômicas, que eu fiz, nem lembro quantos anos eu sou profissional da área de segurança do trabalho, mas são muitos anos, eu quase nunca recomendei apoio para o pé. De repente, aquela esticada de perna que você dá ali é muito mais eficaz do que o suporte. Exato, né? porque vai eu dei atrapalhar. Uma esticada, eu relaxei um pouco o corpo, dei uma movimentada. Que ele vira um trambolhão debaixo da sua mesa que você não vai usar. Só acumula sujeira. Só acumula sujeira. Então, Sim. eu até indico para as pessoas, debaixo da mesa não tenha nada. Não tenha nada, nem um cestinho do lixo. O cestinho do lixo você põe do lado. Atrapalha, Que né? atrapalha, deixa o seu pé livre naquele espaço para ele ficar ali mais confortável, porque a gente vai estar mudando de postura toda hora. Isso é o ideal, mudar. A mudança de postura é uma manutenção do nosso corpo, é importante que aconteça. Então, deixar registrado aqui. Eu trouxe uma postura ideal para sentar na mesa, mas não é para ficar engessado essa postura. É para a gente mudar, mas sempre lembrar de voltar de vez em quando para essa postura, que é o que é mais aceitável para a biomecânica do nosso corpo. Mas aí, voltando, por exemplo, eu quase nunca fiz indicação de suporte para os pés. Porque eu sempre tive essa visão de que ele tem que ser implantado onde é necessário. Senão é um gasto desnecessário para a empresa que o trabalhador não vai usar. Não vai usar. Então tem que ter
essa visão profissional, ele tem que ter essa percepção de indicar para onde se precisa. E aí, voltando para a gente completar a questão da organização do posto de trabalho, a questão de... Isso me faz lembrar a conversa que a gente teve da organização, porque quando eu fui conversar com a Vanessa, para trazer a Vanessa, ela estava falando um pouco sobre essa organização do posto de trabalho. Eu fui olhando para minha mesa, assim, aí eu falando com ela, tirando as coisas do lugar, assim, que eu já comecei a me sentir mal, porque tinha uma escova de cabelo, tinha uma necessaire, tinha um espelho, tinha tudo, assim, em cima da minha mesa, entendeu? Eu só abro o espaço, coloquei o notebook, assim, no meio. Mas posto de trabalho, ele também tem técnica pra gente organizar. Posto de trabalho, não, desculpa. A superfície da mesa, ela tem também técnicas, que a gente usa duas referências, né? O de menor alcance, que é quando você fica com o braço flexionado em 90 graus, e o de maior alcance. Bom, o que eu ponho nessa superfície aqui de alcance menor? É onde eu vou colocar o meu mouse e o teclado do computador. Hoje em dia a gente não usa muito telefone, mas se tivesse a época do telefone, eu falaria, põe um telefone também, né? É aqueles objetos que a gente está ali interagindo frequentemente. Aqui nesse campo menor, de menor alcance, é teclado e o mouse, apenas isso. E o de alcance maior é onde você vai colocar o grampeador, aqueles objetos, né? Caneta. Quem tem mesa, mesa com gaveta, a lógica é um pouco parecida. Põe na primeira gaveta aquilo que você vai usar e vai pegar com frequência. Se você não guarda, por exemplo, o grampeador na mesa, que você quer deixar a mesa minimalista, sem nada, e quer enfiar na última gaveta, sendo que é uma ferramenta que você usa o tempo todo, você vai fazer um deslocamento da coluna totalmente desnecessário. Então, ponha na primeira gaveta aqueles objetos que você vai usar com maior frequência, para você evitar essa torção da coluna vertebral e numa dessa você tem algum problema, uma complicação um pouco maior. Então, mesa é o objeto que você usa mais e os documentos, né? Muitas vezes a gente usa documentos para fazer leitura e inserir dados no computador. Eu tenho um suporte para texto porque me facilita muito. Ao invés de eu ficar toda hora nessa postura aqui, eu coloquei um suporte baratinho. Você acha suportes na faixa de 80, 100 reais no Mercado Livre. É procurar suporte para texto. Parece aquele suporte que os padres ou os pastores colocam a Bíblia. É um pouco parecido com isso, mas já facilita para você visualizar o documento, você ter que ficar fazendo torção de cervical o tempo todo. É um outro recurso que a gente pode usar. Mas aí eu tenho um outro problema principal, assim, mesa, que a gente discute muito em ambientes de trabalho, que é a questão da iluminação, né? Que é um outro fator que ela influencia. E lembrando que tudo isso que eu estou falando é tudo assunto da ergonomia. Para você ver, a ergonomia, ela é um assunto que vai mexer com a engenharia, vai mexer com a medicina, vai mexer com a arquitetura, vai mexer com os administradores, para a gente poder organizar horários e pausas de trabalho. Então, assim, é uma ciência multidisciplinar, porque ela vai trabalhar características psicofisiológicas. Então, por isso que eu preciso de ter todo esse amparo de outras ciências para se fazer a ergonomia. Tudo que existe, que a gente usa, é pensado na ergonomia. Desde um celular que a gente usa, o mais moderno, tem um designer que tem a visão da ergonomia. Até o fogão que você vai usar na sua casa, qualquer coisa, ela tem essa visão. Eu acho que uma das referências mais perceptíveis é o carro, que você tem todos os comandos a fácil alcance da mão. Sim. A ergonomia ali é muito forte em montadoras, mas no nosso posto de trabalho do dia a dia a gente tem que trazer esses conceitos. Mas vamos para a questão da iluminação. Eu vou abrindo várias janelas, mas eu vou fechando depois. Iluminação ela é extremamente importante, é um item que está na norma da ergonomia NR17 e que ela vai trabalhar com a fadiga visual, que também é uma questão que atrapalha o nosso desempenho, a nossa concentração. Então, se for possível, eu não conheço a casa de vocês, não sei como é que é, de quem está me ouvindo, mas nunca coloque, se possível for, a tela do computador contra a janela. Ou seja, com você virado, sentado de costas para a janela, porque a iluminação ela vai direto, a luz do sol vai direto na tela do computador. Aí você começa, mesmo com essas telas de plasma,
cristal de LED, anti-reflexo, sempre aparece o reflexo da luz e atrapalha. Quando você vai ver, você tá assim, você não ó. percebe, né? Você não Quando você vai ver, percebe. já tá assim, Você já tá fechando os olhinhos, assim, ó, porque você tá tentando enxergar o que tá na tela, porque o reflexo tá muito alto. Então, é algo extremamente importante. Eu nunca indico, como ergonomista, você trabalhar de costas para a janela, com a sua tela refletindo, recebendo essa luz direta do sol. O ideal é de lado, lateralizado, a gente quebraria esse reflexo. É a mesma coisa, algumas posições de lâmpada. Se ela estiver muito atrás, porque a luz, ela não é focada, ela é difusa, ela vai abrindo como se fosse um V de cabeça para baixo. Então, dependendo da posição onde está a sua mesa e onde está a sua lâmpada, ela pode também refletir direto na tela do computador e vai causando fadiga visual sem perceber. E aí, quando você vê, pode perceber que é muito comum pessoas que trabalham com computador, começam muito jovem. Dá 1, 2 anos, tá usando óculos. Todo mundo. Todo mundo. Ou pelo menos deveria, né? Não tá, mas deveria. Mas o que influenciou aí para dar essa... Porque começa falando, é para descansar a vista, né? Começa assim, porque é o primeiro efeito que a nossa visão percebe, que o nosso globo ocular percebe. É muita luz direta nele, que ele não consegue ter uma performance saudável, porque ele vai começando a ressecar, porque a gente fica hipnotizado na tela. A gente não pisca. Principalmente quem tem hiperfoco, né? Que Principalmente. o mundo tá aqui se acabando, a luz tá piscando e a pessoa não percebe. Às vezes até para ir no banheiro não vai, né? Não vai, não vai. Nada tira a concentração. Então. Lembrando, o pessoal que tá em casa, que tá trabalhando, nós temos aí o chat do YouTube, onde vocês podem deixar perguntas. Já tem alguma pergunta? Já tem perguntas pra gente. Mas já vai passar agora? Você prefere deixar pro final? Pode ser Melhor, pro final. Pode ser pro Vamos final. deixar pro final? Tá. Então, aí, pra gente concluir. Então, assim, é óbvio, ninguém tem, né? Todo mundo não dispõe de engenheiros ou de técnicos de segurança ou de profissionais da ergonomia. Mas se a gente começar a prestar atenção, porque o nosso corpo sempre vai sinalizar o incômodo na nossa rotina de trabalho. Então, se você começar a prestar atenção, que você já está começando a sentir a vista um pouquinho mais cansada, que a vista está um pouco mais difusa, um pouco mais embaçadinha, já é um indício de fadiga visual, que é um trabalho bem focado hoje nas normas de segurança do trabalho, que é a NR17. Ela tem um item específico para iluminação. Luz, então cor de luz também influencia. Muitas pessoas fizeram o seu home office dentro do quarto. O ideal dentro de um quarto é a luz amarela, porque é a luz que vai te colocar num estado de menos alerta para você descansar. E aí, se você precisa usar a luz e vai botar uma luz amarela durante o dia para trabalhar, é uma luz que vai te tirar do estado de alerta, que é o estado para trabalhar. Então, assim, mas aí eu vou ter que trocar a lâmpada da minha casa? Não necessariamente, você pode usar uma luz suplementar do lado. Aquelas que vai na tomada. Exato. Tem onde prender. Isso, mas principalmente... Tem uma mobilidade legal, né? Se você mudar de lugar... Isso, para você é flexível, levar, né? E essa minha preocupação não é nem quem trabalha durante o dia, né? Porque tem pessoas que estão no home office e se adaptou a trabalhar o dia. O problema são os trabalhadores noturnos do home office, que decidem trabalhar durante a noite, aí vai acender a luz amarela, aquilo vai te trazer sono. Isso que eu ia dizer. A partir das 9 da noite, a gente já começa a secretar melatonina, que é um hormônio que já está sinalizando para o corpo, tá na hora da gente encerrar as atividades, vamos dormir. E aí ele te tira, esses hormônios tiram a gente do estado de alerta e a gente fica suscetível a qualquer outras informações de fora. Então, assim, é o melhor horário para hipnose, por exemplo, porque te tirou do estado de alerta. Então, qualquer informação que entra ali, ela entra no subconsciente muito facilmente, porque você não está mais alerta. E aí usar a luz amarela durante o trabalho noturno com o computador é fatal. Fadiga visual, vai perder performance de acuidade visual, de concentração cognitiva. Isso é um fato, isso vai acontecer com toda certeza. Por isso que eu saí também dos trabalhos noturnos do home office, eu estabeleci na minha rotina, eu só trabalho até às 5, 6 da tarde. Deu 6 da tarde, não dá. Eu prefiro iniciar às 6 da manhã. Eu também. Eu
nossa, eu rendo muito mais do que esticar à noite. Porque biologicamente o seu corpo está preparado para isso. Exato. Tem pessoas que preferem, né? Sim. Fica até 9 da noite, tranquilamente. Tem as Eu pessoas sou o que têm a contrário. criatividade à noite, né? Eu sou todo dia. Não gosto de fazer Eu as sou do coisas dia à noite, também. Mas não é pra mim. sobre essa questão de ter criatividade mais à noite, eu não consigo produzir, eu não consigo Tem bloqueios, né? ter esse bloqueio durante o dia, então à noite funciona melhor. Isso também não seria um hábito? Seria também. É um hábito. Porque se a gente pensar na questão hormonal, eu tô muito mais propensa a ter a criatividade durante o dia, porque à noite eu já tô nesse estado de relaxamento. Então, assim, é uma mentalidade que muitas pessoas têm de que eu funciono mais à noite. É comportamental. Sim. É comportamental. Mas é um hábito também comportamental. difícil de mudar, né? Mas é possível. Sim. Uma terapia cognitiva comportamental com Uma psicólogo. rotina. Vai rotina. Vai ajudar, com toda Faz certeza. uma caminhada de manhã que funciona Com também. toda certeza, com toda certeza. Eu não, assim, do ponto de vista da saúde, um trabalho com computador à noite, ele é deletério à saúde. Quando muito jovem, a gente não vai perceber. Mas com o passar do tempo, nós iremos perceber. Mesmo trabalhadores noturnos, né, desenvolvendo outras atividades, não é à toa que ele recebe um adicional noturno, é uma compensação financeira. Que você O tá... esgotamento dele vai chegar a um tempo Exatamente. menor, né? E o sono, se você conversar com qualquer trabalhador, mesmo aqueles que já se acostumaram a trabalhar à noite, eles sempre falam, o sono do dia não é igual ao da noite. Porque biologicamente nós estamos programados para a partir das 9 horas da noite o corpo começar a secretar melatonina e tá na hora de descansar, vamos preparar para dormir. Por isso que eu até, em algumas palestras, eu falo muito da higiene do sono, né? Porque tem gente que fala, mas 9 horas eu não consigo dormir. É lógico, você está com uma luz amarela na sua sala, televisão ligada, tá com o olho na tela do celular o tempo todo, o corpo não está entendendo que não deu a comeu, hora. não jantou ainda, não tomou um banho. Exato. Né? E muitas telas, que eu sempre também levo muito esse assunto nas palestras que eu dou, as telas dos celulares, ela transmite uma luz azul, que é semelhante quando o nosso globo ocular filtra a visão da tela do computador e o do sol, ele percebe a mesma luz azul. Então, ele acha que se você está com 9 horas da noite, com o olhar aqui na tela do celular, o seu corpo está entendendo, quando vai passando essa luz azul no globo ocular, que está de dia, mas aí o corpo está querendo secretar a melatonina e começa a dar essas desordens na nossa saúde, porque o corpo não está entendendo o que está acontecendo, e aí ele fica confuso. Fala, nossa, eu sempre durmo mal a vida e acordo cansado. Acordo toda hora. Ah, meu jovem. Eu durmo 8 horas, mas acordo cansado. Exatamente. Eu deito na cama e não consigo dormir. Vamos trabalhar uma higiene do sono. O tempo ideal seria de 2 horas, é isso? O indicado, sim, da higiene do sono antes de dormir? Isso, de desligar a tela azul. Começar o ritual ali, né? Isso. Umas 2 ou 3 horas antes. Isso tudo, hein? Comer também. TV também. Por isso que tem muita gente que usa o recurso da leitura. Por isso que páginas de livros densos são com a página, percebam que é um pouco mais amarelinha. Sim, é verdade. Que é para não trazer essa confusão para o nosso globo ocular. Olha, que é para já começar a trazer o descanso para a nossa visão. Mas hoje os celulares têm o recurso do filtro de luz azul, que eu sempre recomendo ao pessoal. Dá para habilitar? Dá para habilitar. Inclusive, você pode programar com horários. O meu está programado. O meu, ele tem um... Não sei se chama alguma coisa noturno. Eu não lembro o nome coisa também. Noturno. Mas eu ele uso esse recurso. A partir de um determinado horário, ele sozinho. Toda a interação do celular fica preta em vez de branco. E a luz tem uma... Ela diminui sozinha Ela também. fica amarelada. Fica. Ela tem cai bastante. Ela tem 2 recursos. Eu vou falar do iPhone, que é o que eu uso. Ele tem o filtro de luz azul e ele tem também um outro recurso que é para deixar a tela mais amarelada, que é para trazer mais o descanso para a visão, e alguns para deixar a tela um pouco mais preta, se alguém entra em rede social a partir daquele horário. São recursos que a gente tem, inclusive, no computador. Né? O Windows também tem. Também tem modo esse recurso. noturno, no modo Android, noturno. modo noturno. Exatamente. E aí você programa o horário de clarear no dia seguinte, de cair, né, de diminuir Só de luz fazer à noite. isso, além de melhorar a nossa saúde, melhorar o nosso descanso, isso traz rejuvenescimento, emagrecimento. Então, assim, são muitos ganhos para a nossa saúde, que a gente... nem percebe, né? A gente nem não sabe, percebe. na verdade, é que a gente nem conhece, né? Não tem um conhecimento, né? Então, assim,
a digestão, por exemplo, não é ideal a gente comer e já deitar. Eu fiz isso muito tempo, na época de faculdade, né? Eu passo muito mal. Eu entendo quem faz a faculdade à noite, mas depois de um tempinho eu comecei a parar de comer quando eu voltava da faculdade, porque eu percebia que isso levava eu a dormir um pouco mais tarde, acordava cansada, porque o corpo, ele não está preparado para fazer uma digestão quando você vai dormir, ele também quer descansar. Ele também tem horários programados para outras funções hormonais acontecerem, e tem horário, o corpo tem horário. Então, a gente precisa entender esses horários do nosso organismo e usar ao nosso favor. Não só para trabalhar, mas para nossa saúde mesmo, como pessoas, como seres humanos. Eu acho que acontece muito da gente pensar numa mudança de hábito, a gente sempre pensa assim na coisa mais macro, né? De repente, eu não faço nada e eu quero fazer, a partir de agora, um crossfit. Só que eu não penso naquela coisa ali do dia a dia, a coisa pequena, né? Assim, Os mini hábitos, né? Os mini hábitos. Que vão fazer quanta diferença. coisinha que eu posso mudar na minha rotina, que isso vai impactar a minha saúde de uma forma extrema, assim. Imagina juntar tudo isso. Então, essas são coisas que geralmente a gente ignora, né? A gente ignora por completo, a gente acha que não faz diferença, mas se você experimentar, o nosso corpo precisa de pelo menos 20 dias para mudar hábitos, para se acostumar com hábitos novos. Você começa a perceber melhora. Sim. É perceptível. Você vai depois evoluindo, né? Vai evoluindo. E é você bem pega legal. gosto, né? Pega Você gosto. começa a sentir Agora eu já o quero máximo. mais. Agora eu quero fazer uma atividade física. Agora eu quero fazer uma de mais intensidade. Só que a gente sempre quer começar pelo que é. Já quer começar a nível hard, né? Porque você Já quer você pode virar tudo. atleta fitness do dia pra noite. Não vai Aí deixa funcionar, pra não vai começar na rolar. segunda-feira que vem. Aí faz 2 dias, morre Desiste. de dor e fala, eu não nasci pra isso. É começar devagar. Então, assim, É respeitar perceba. os limites do corpo também, E a né? gente está falando de ergonomia. Então, a gente entrou num sistema fisiológico que é um assunto da ergonomia. Então, é um assunto que vai impactar na produtividade do trabalho, mas principalmente na saúde do trabalhador. E o ganho é para todo mundo. É para o trabalhador, é para a empresa, é para a sociedade, é para o Estado, que não vai gastar dinheiros do Estado afastando um trabalhador no INSS. O custo, sim, aliás, o ganho é para todos. Qualidade de vida é algo que a gente acha bonito nas telas, né, de rede social, mas a gente não faz, não traz essas mudanças para o nosso dia a dia. A gente acha muito, muito difícil, mas começa devagar, começa mexendo no posto de trabalho. A gente já está falando de um conceito que vai mudar, impactar na sua Totalmente. saúde, Sim. na produtividade, organizar a rotina sua do dia a dia, horário para começar, horário para terminar. Precisa se vestir, Vanessa, né? Igual uma executiva trabalhar em casa? Não necessariamente, Da né? cintura pra cima, pelo Cintura menos, pra né? cima. Um padrão Só William pra você Bonner. olhar na foto e falar, tô com cara de trabalhadora. E não trabalhar em sofá já vai facilitar muito, assim, organizar mesmo uma rotina, ter um planejamento. O planejamento semanal, para quem é híbrido, que vai trabalhar alguns dias em casa, outros dias fora, nos dias que você sabe que você vai trabalhar em casa, planejar o horário da refeição, as suas refeições, deixar já pré-preparado ou pronto, se E tentar for possível. ser fiel à rotina também do dia do escritório, né? Então, Também. se você tá acostumado a almoçar à 1h, almoça em Mantenha. casa à 1h. Eu sempre indico assim, principalmente para quem é híbrido, se o seu horário híbrido é das 8 às 5, na sua casa, mantenha isso também, se for possível. Agora, se você terminou o trabalho mais cedo, beleza, aí você está livre para fazer suas Sim. outras coisas. Eu não sei como é que funciona, porque tem empresas que alguns é horário rígido, os outros são Não, aqui produtividade. nós temos, não é produtividade, mas nós temos uma carga horária de 8 horas diárias e tem que ser cumprida às 8 horas, não necessariamente tem que ser das 8 às 5. Bom, eu funciono mais a partir das 9, então eu posso trabalhar das 9 às 6, ele é flexível, né? Fechou. Mas tem a carga do dia. Mantenha a mesma rotina. O que eu sempre indico que é para o nosso corpo começar a se adaptar a essa mesma rotina, porque Ele senão cria começa essa memória, né? criar essa nova memória, né? Porque a gente está perdendo as referências de memória para tudo, porque é tudo muito rápido, tudo a gente está consumindo rápido, tudo está mudando muito rápido, Nossa. mas para o corpo é importante. Até pra nossa porque eu acho saúde. que quando a gente muda a rotina, no híbrido eu tenho uma rotina, no presencial outra, eu tô sempre O cansado. corpo vai né? sentir. Nossa, totalmente. Eu trabalho corpo num vai horário, sentir. aí quando eu pego o ônibus muito cedo, a condução, o carro, o trânsito, sei lá,
muito cedo para ir trabalhar. Então, agora que eu tô em casa, eu vou dormir um pouco mais. Aí no dia seguinte você não levanta, né? Você perde a hora. Bom, dependendo da distância que a pessoa for percorrer, tem pessoas que acordam 2 ou 3 horas antes, né, da entrada do serviço, que trabalham muito longe. Não precisa também, né? Obrigatoriamente acordar tão 5 horas cedo. da manhã Ou na minha acorde, casa. mas vai fazer um exercício, né? Vai Você ocupar o pode tempo. acordar talvez uma hora e meia, até um pouquinho mais tarde, para, né, compensar esse ganho de tempo que você tem para fazer outras coisas. Se Ler um permita livro, um pouquinho, se né? permitir um pouquinho, descansar um pouquinho, mas é o horário de começar de trabalhar, que eu tô dizendo. Que É ir pra importante. tela, né? Ir pra tela. É. Horário de começar e horário de terminar. Para o seu inconsciente já começar a fazer essa adaptação e validar que você continua trabalhando. Obviamente, agora você tem um tempinho mais É livre. pro consciente marcar o ponto lá no Marcar o relógio, ponto. né? Exatamente. Meninas, tem algumas perguntas. Vamos dar uma olhada? Adoro Vamos fazer as sim. perguntas. Cadê, Maurício? Eu não consigo colocar aqui. Eu acho que nosso papo vai ter que ter uma segunda etapa, né? Com outro certeza. convite aí, porque eu fiquei É aqui que é cheia muito de... amplo. Muito. E aí a é gente muito amplo. subestima muito, né? Porque a gente entende, ergonomia, Aliás, só preciso sentar direito, Não, é. ter o meu mouse ali, o apoio. E a gente pensa tá também tudo é só para certo. quem trabalha em escritório. A ergonomia É pra tem que vida. estar em todos os postos de trabalho, inclusive levar para nossa vida. Isso é um Sim. fato. Vamos lá, Vanessa. Eu tô com uma pergunta aqui do Matheus. E é bem interessante essa pergunta, que ela também já estava aqui no radar, que eu acho que ela é interessantíssima mesmo para todo mundo que trabalha no home. É uma das coisas que mais acontece. Qual a maior distração do home office e como evitá-la? Isso vai muito de personalidade para personalidade. Então, tem pessoas, por exemplo, que é viciada em rede social. O celular é uma distração absurda. Hoje, alguns celulares têm aquele recurso que mostra quanto tempo você perdeu em rede social. Isso é um fato. A rede social tem agora esse recurso, não é nem o aparelho agora. O meu é o aparelho, eu próprio- vejo o meu pelo aparelho. Por exemplo, o Instagram, por exemplo, ele tem um lugar onde você consegue ver quanto tempo você está perdendo ali. E ele tem ali uns insights para você não fazer isso. Então, eles Pois estão é, se mas conscientizando. esse é um dos pontos principais. E a outra distração que a gente percebe, ela também está envolvida com a rotina. Porque você sai aquele estado de vigilância dentro da empresa, que o meu chefe vai passar aqui do lado. Então agora eu tô mais relaxada. Você perde o medo. Aí né? aí você entra naquela coisa assim do conforto. Relaxamento. Tô tranquilo. Então, eu percebo distrações relacionadas com questão de celular mesmo, isso é um fato. Isso não só para trabalho, mas eu acho que no nosso dia a dia. Observem, vocês vão jantar, almoçar fora, perceba que as pessoas comem com o celular na mão. Não É um se absurdo. socializam. Até a Não. gente brinca, né? A gente passa aqui, o pessoal tá em horário de almoço sentada no sofá, tem umas 5 pessoas. Aí tá 5 assim, ó. Nossa, vocês estão conversando no grupo? Eu sempre faço uma piada pra ver se dá uma quebra, pra se perceber, né? Caramba, eu tô do lado da Renata e às vezes eu Pois não sei é. nem que ela tem filho. O celular virou Nem a prioridade, sei. né? É. Mas aí, Matheus, E é respondendo. globalmente, né? Matheus, respondendo aí a sua pergunta, então perceba como é que é o seu tempo de tela em celular, em rede social, porque ela dispersa realmente e ela foi feita para isso. TikTok, Instagram, Twitter, ela foi feita para você passar o maior tempo possível nela. Porque ela gera muita dopamina, principalmente quem está aí atrás de clique, porque é uma validação social. Isso é um outro assunto bem interessante também, não é o foco daqui de agora. Mas para além de você se perceber, olhando o seu tempo de tela em rede social, procure verificar, fazer uma autoanálise de como você está organizando a sua rotina. Porque também pode ser muito isso, de estar muito disperso, a sua mente não está relacionando o que você está trabalhando, mas que você só está simplesmente perdendo tempo no celular. E a mente, se você dá trela para ela, ela te leva longe, para pensamentos assim que distorcem do trabalho. Você está pensando em diversas coisas ao mesmo tempo. A gente tem 1 milhão de pensamentos por minuto. Então, às vezes, você pode se pegar também distraído com esses pensamentos, com preocupações, ansiedade, não a ansiedade de transtorno ainda, a ansiedade que é comum do ser humano. Todos nós temos esse desvio do trilho de sofrer com ansiedade, com preocupações. Então, procura ver isso dentro da sua rotina. Se você está seguindo uma rotina que te facilite o seu inconsciente a perceber que você sentou ali na mesa e você está trabalhando. Não que na empresa a gente não se distrai, a gente se distrai também. Só que a gente fica muito mais vigilante em ser produtivo. Sim.
E acho que também tem até a questão de aonde você escolheu ali para trabalhar, porque ali também pode ser um ponto de distração, né? Também. Principalmente quando a se casa... Se vou trabalhar na cozinha, se vou trabalhar na sala, se vou trabalhar no quarto. Na varanda, eu vi muitas pessoas que moram em apartamento que trabalham lá na varanda gourmet. Fazendo invejinha. Fica ali, aí o vizinho que tá lá do outro lado do prédio te assistindo. Fica bonito no Instagram, mas no dia a dia isso não funciona. Né? Muita claridade, né, na tela. Não, primeiro que a exposição ao sol, muita claridade na tela do computador. Distração sonora, distração sonora, ou também a mesa e a cadeira não é a ideal para estar a de churrasco, muitas vezes. Aquela de plástico que não vai funcionar. Isso não é o ideal. Então, assim, é óbvio, o ideal é se você tiver o seu quarto, um cômodo, para ser exclusivamente seu posto de trabalho, beleza, ok. É o que seria o ideal, o melhor. Se não, isso não é possível, você tem que ter o seu posto de trabalho definido. Que seja só na mesa de jantar, ou que seja, sei lá, no seu quarto, na cozinha, não importa. Tem que ter um trabalho, um local fixo. Eu entendo também que isso pode flutuar à medida que a rotina da casa exige isso, né? Porque se eu estou na mesa de jantar, alguma hora alguém vai sentar para comer. Então, pode ser que isso seja um pouquinho problemático, mas eu, na minha percepção, nas minhas experiências, mudar de posto de trabalho, para mim, só me levou mais a distrações, porque eu levava mais tempo para me adaptar. E diferente de quando eu fui para um cômodo específico, porque ali ficou o meu cantinho de trabalho. Então, ali foi um cantinho que eu organizei, que eu arrumei, que ficou para ser o meu local de trabalho. Que quando eu termino de trabalhar, eu também nem olho mais para aquele lado, para aquele cômodo. Então, é importante ter um posto ali projetado num lugar fixo. E o Matheus, ele até emendou uma pergunta aqui também na sequência. A comunicação no trabalho no home office foi prejudicada? Qual a sua visão em relação a isso? Eu acho que depende muito. Eu tenho um problema de síndrome de Zoom. O Zoom é aquela plataforma de reuniões, assim, de muito. Então, no início da pandemia, eram 300 mil reuniões, 300 mil lives simultâneas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Teve uma hora que as pessoas ficavam cansadas, não aguentava mais olhar. Porque a facilidade que você tem de sair da sua mesa e ir até a baia do colega conversar virou uma reunião, né? Com certeza. E aí você não sabe mais distinguir o que é reunião, do que é bate-papo, do que é tirar uma dúvida. Sim. E aí, estando isolados, isso prejudicou, né? Então, muitas reuniões ao mesmo tempo, simultaneamente, fora as de entretenimento que a gente busca também. Mas um outro fator que, para mim, eu observei muito é que tem pessoas que elas, como a gente comentou no início, que elas precisam ter o colega do lado, né? Para trocar informação. Então, o home office, em algum momento, para quem não se adaptou, para quem tem uma personalidade mais da comunicação, de trocar informações com os colegas, eu percebo que o home office ele pode atrapalhar, mas não é uma perda, é uma questão de adaptação, de remodelar como é que eu me comunico com os meus colegas de trabalho. Porque, veja, às vezes alguém vai estar trabalhando e não vai estar com o olho na tela do WhatsApp para ver se você mandou uma mensagem ou para você responder ali na hora. Às vezes você está concentrado fazendo uma atividade específica. Então, você ficar também muito alerta em duas telas ao mesmo tempo é enlouquecedor. Aproveitando, né, que nós estamos falando de WhatsApp e múltiplas chamadas, dicas ali de boas práticas de home office, galera, não liga pro colega sem ter agendado. Ninguém vai na mesa do colega se ele tá ali discutindo um assunto com outra pessoa ou se ele tá concentrado no computador. A mesma coisa em casa, né? Tem pessoas que têm o hábito de chamar você desesperadamente até você atender, né? E o Zoom ou o Teams fica tocando. Não é legal. Para quem é das antigas, se desistisse aquele recurso lá do MSN de tremelicar, as pessoas iam ficar desesperadamente usando aquilo. Que via um cara lá que tremia lá a tela, né? Ou então deixa uma mensagem no Teams, né? Ó, posso te ligar? Pronto. Assim que a pessoa puder atender, ela fala, pode agora. Né? Então, o pessoal também extrapola um pouco os limites. Eu percebi que, por exemplo, no home office, às 8 da noite, as pessoas se sentiam no direito de falar de trabalho. Por WhatsApp ou pelo Teams, achando que aquela pessoa tinha obrigação de atender. De ficar stand-by 24 horas online, né? Não, tem horário, gente. Perder o limite, pouco senso do limite. É importante, né? Cada um com as suas chefias, lideranças específicas, organizar os horários, de manter a comunicação com o colega,
Você não ficar parecendo aqueles rádio HT, o 24 horas do bombeiro, da polícia. E o melhor o é tempo todo que em é alerta. assim, é igual, Posso te perguntar um negócio rapidinho? Eu sei que você já saiu do seu horário de trabalho, mas né? É muito engraçado. Aí então você fala assim, Quase não não pode. acontece. Aí vai falar o quê? Não pode? Não, né? São Pode, os ansiosos, fala. eu costumo chamar que os são pessoas ansiosos. que são mais ansiosas. Então, assim, procura com seus colegas de trabalho combinar, igual você deu o alerta aqui, ó, vamos falar desse horário até esse horário. Depois, ó, eu tô descansando, encerrei minha rotina. E tem uma terceira que é assim, não precisa responder agora não, é só pra eu não esquecer. E aí manda lá o problema. Você vai descansar? Não, você já leu, você já tá preocupada com aquele assunto, você já quer Imediatamente a resolver mente na já hora. quer resolver. Sim. Isso já entra, inclusive, na pergunta da Cíntia. Que ela fala para você dar dicas de como administrar melhor esse tempo diante de tudo isso que a gente estava falando aqui. Acho que entra muito nessa questão também da gente administrar o tempo para não ter esses exageros, eventos, né? Exageros. Olha, como eu disse, eu acho que o ideal é a gente estabelecer a nossa jornada de horário de trabalho combinado com a empresa. Então, se eu tenho uma jornada combinada com a empresa de 8 horas de trabalho, então vamos se organizar dentro dessas 8 horas de trabalho, que vai incluir a pausa para a refeição. Então, o que é importante? A gente se organizar. Então, eu sei que terça, quarta e quinta o meu trabalho é home office. Beleza, como a gente pode, então, se organizar? Vamos fazer um planejamento aqui. O horário de acordar, qual horário que você vai acordar, que você vai tomar o seu banho, que você vai tomar o seu café. Se você vai ganhar, você provavelmente, dependendo de onde a pessoa mora, eu ganhei aí talvez alguns minutos ou horas de trajeto, que isso é um bônus para mim. Você pode fazer uma leitura, você pode fazer uma meditação. Tem gente que usa para ir para academia agora nesse tempo, né, que não está perdendo. É mais vazio de manhã. Que é mais vazio de manhã, dependendo da academia, que a minha é bem concorrida o horário da manhã. Mas você pode começar isso durante o dia, preparar a sua mente, a sua psique, que daqui a algumas horas você vai começar a trabalhar. Se você achar a dica legal, é Cíntia, né? Isso. Cíntia, se você achar a dica legal de você vestir também uma roupa para você colocar a persona da trabalhadora naquele horário, é legal. E ele até também serve para indicar se você tem crianças ou familiares na casa que, ó, tô com meu uniforme aqui, eu tô trabalhando, então eu não tô aqui à toa, né? Então, assim, fazer o seu preparo, né, antes de começar a trabalhar e dar início à sua jornada de trabalho. Bom, vou estar em casa, então um dia anterior, se eu não tenho quem cozinhe para mim, se o meu almoço não vai estar pronto, eu organizo um dia antes, se você comer fora, eu não sei como é que é a sua rotina, Cíntia, mas já ter ali preparado também as suas refeições para esses 3 dias de trabalho, para que você saiba que, ó, meio-dia ou 1 hora, não sei qual é o seu horário de almoçar, você sabe que aquele horário ali você vai parar a sua atividade e você vai fazer a sua pausa de refeição normal, como você tira aqui na empresa. Depois, passa esse tempo, retorna para o seu trabalho e encerra também no horário comum de encerrar a jornada de trabalho. Fica outras dicas extras aqui. Entre o início da sua jornada e a sua pausa para as refeições, parar de vez em quando para descansar, né? Não ficar o tempo todo trabalhando, sentada de frente para o computador. Então, programar umas pausas aí de 10 minutinhos para ir mexer nas plantinhas, que é o que eu faço, para fuxicar a varanda, para tomar um cafezinho. Não coloque a garrafa de café na mesa, Não, né? vai até a cozinha. É um caminho sem volta. Não, anda um pouquinho, né? Se for possível. Talvez é o horário que você pode também reservar para responder alguma mensagem, um WhatsApp que chegou. É um planejamento, é uma organização, é simples. E Valéria, Valéria, quase não parece. Você trabalha também com a agenda do seu planejamento? Porque, por exemplo, esse momento que eu fui ali tomar um cafezinho, eu voltei... Opa, eu volto já fazendo outra coisa. Eu tenho. Então, você já tem agenda que, assim, fui lá, voltei, mas eu vou continuar nessa tarefa aqui, porque, às vezes, a gente acaba dispersando muito e é onde tem essas intervenções que a Bruna estava comentando, porque a gente dispersa e já vai para uma outra questão e volta fazendo outra coisa. Porque é tanto acúmulo de coisa para fazer e faltou a organização. Então, o planejamento também se estende para prioridades de trabalho. Então, colocar as prioridades do dia, né? Bom, para esses próximos dias que eu vou trabalhar em casa, eu tenho que, sei lá,
produzir isso aqui. Então, comece colocando quais são as prioridades do trabalho que você precisa entregar, porque provavelmente... Qual é pra semana, né? Qual é o prazo do dia, da semana, do mês. Então, começa por esses mais complexos. Aquilo que exigir muito esforço cognitivo, ou seja, muita atenção mental, escolha sempre antes do almoço. E depois do almoço... O sono, a depressão pós-prato, né? Que acontece depois que a gente come. Gostei desse termo, eu não conhecia. Eu sofro dela todos os dias. Mas eu também, eu tenho esse problema. Eu trabalhei numa empresa que ela era muito voltada para ergonomia e eles comercializavam puffs. E aí nós tínhamos uma sala de descanso repleta de puffs, ela era toda escura e tinha uma pequena lanterna de luz amarelada, caso você quisesse ler. Mas se você não quisesse, você dormia. Sono. Você saía do almoço, eu almoçava em 5 minutos para ter... um tempo para dormir. 55 minutos de soninho que não é pós-almoço. Mas aí isso virou um vício, que aí agora eu não consigo mais. Se eu não tirar o meu cochilo, eu fico assim muito cansada. Mas isso não é ruim, esse cochilo aí pós-almoço. Eu acho que ele até te ajuda quando você volta a trabalhar com a mente um pouco mais descansada. Então ele não é ruim, aí vai de pessoa para pessoa, né? Mas que dica que eu dou, então, para não dispersar? É você ter o planejamento das prioridades de trabalho. Eu, por exemplo, que eu trabalho para a Justiça do Trabalho, como perita judicial, eu preciso cumprir prazos. Então, o juiz determina. O juiz não está ali no meu pé cobrando para eu entregar o laudo, mas ele falou, entrega em 30 ou 60 dias. Eu tenho uma lousa, sabe essas lousinhas brancas, de quadro branco? Tem lá as minhas rotinas e os prazos que eu tenho que atender. O da segunda, da terça, da quarta, para mim, gestão à vista funciona melhor do que em tela. Calendário de Outlook, para mim, não funciona. Eu preciso de gestão à vista, de eu ver ali o que eu tenho que fazer. Então, eu costumo usar a lousa e me facilitou, assim, muito. Eu acho que foi uma das ferramentas que eu trouxe para o meu home office que, assim, me ajuda muito e está até hoje comigo, essa lousinha. E lá eu tenho a rotina. O dia que eu tenho que vir para cá, dar palestra, até coisas minhas pessoais, o exame médico, horário da academia, tá tudo ali. E eu sigo aquela rotina que tá ali. Isso me facilita muito, muito. E me traz organização e produtividade, porque eu sei meus prazos. Você coloca por post-it? Não, você escreve. Vai escrevendo. Ele é um quadro que tem ele de segunda a sexta pra mim. Ele já tem a divisão. Já tem a divisão. Vende no Mercado Livre, é baratinho também. Não é propaganda. Desculpa. Não, mas nossa listinha, né? Inclusive o aplicativo que desperta o alarme também vai ser super útil. Olha, eu tenho uma outra pergunta da Cíntia, de novo, é a última, e essa é muito bacana. Ela quer saber se tem mais alguma dica de postura pra gestante. Ela tá esperando um baby. Sim. Olha, eu não sei como é que é a sua cadeira, viu, Cíntia? Mas a sua cadeira ela tem que ser almofadada, tanto no encosto quanto no assento. É a famosa cadeira game, é uma cadeira boa. Mas a famosa cadeira game. A famosa cadeira game, que também tá muito cara. Mas existe também uma cadeira... E a de amamentação não serve? Porque ela já vai ter que comprar mesmo. O problema é que inclina muito para trás. É. E aí você fica muito para trás e a postura fica muito longe do teclado. Mas existe um modelo de cadeira também chamado Presidente, que ela é boa também para acomodar gestantes. Mas para gestante, eu como ergonomista, eu não sei quantos meses você tá, não sei o seu tempo de gestação, mas eu recomendaria uma poltrona, uma cadeira Presidente. Se não for possível, você pode acomodar almofadas, principalmente a que pega na região lombar, que vai dependendo de onde você sente mais desconforto, e o apoio para os pés. Aí precisa. Para aliviar, aí vai precisar. Para aliviar, porque pesa, né? Exato, para facilitar a circulação. E os acessórios que a gente já recomendou aqui, que é o apoio para o punho, de teclados e de mouse. Mas pensar, a almofada, sabe aquela almofada... É que eu não sei exatamente onde você sente desconforto, mas ela é um pouco mais fina. Ela tem um nome específico. É o halter? Eu não lembro, eu esqueci o nome. É um halterzinho que no meio ele é mais fininho, assim? Ela é a metade de uma... Ela é do tamanho de uma almofada comum. Ela é um pouco mais comprida. É que eu não lembro o nome. É aquela que ela é mais longa e estreita. Isso, assim. para a região lombar. Né? Para a região lombar, que eu não sei aonde você sente mais desconforto, Cíntia. Mas essa ajudaria, né? Para você não ter que investir numa cadeira Presidente ou numa cadeira game. Então,
pensar aí nesses recursos de almofada. E se você não tiver como comprar um apoio de pé, se bem que não é um recurso muito caro, talvez colocar uma caixa por enquanto, adaptando, né? Para dar esse alívio para a região das pernas e respeitar os horários, né? Não esticar as pernas, andar. Então, usar esse sistema Pomodoro, que tem até um aplicativo que você programa os horários de pausa, que é para você sair um pouco desse estado aí de ficar muito tempo sentado e com muito esforço cognitivo, tá bom? Ótimo. Bom, eu acho que a nossa live está chegando ao fim. Se alguém ainda tiver dúvidas, eu vou pedir para que deixe no chat que a gente direciona para você posteriormente. Sim, pode direcionar. E a gente vai te mandando. Eu acredito que a gente vai ter que ter um novo encontro, porque o assunto acabou que... Fiquei com várias outras questões que eu gostaria de trazer, então já estendo o convite para que você retorne aqui conosco. Vai ser sempre bem-vinda, né? Muito Não é obrigada. A primeira vez. Sinal de que sempre foi muito bom, sempre tivemos uma boa aderência aí. Muito bom, obrigada. Vou pedir para que todos que estão assistindo, deixa lá na nossa intranet dicas ou sugestões de quais são as práticas no home office que você tem para compartilhar com os colegas, né? Eu acho que todo mundo teve seus modos de adaptação, né? E eu tô muito curiosa para conhecer o que cada um adotou. De repente a gente tem um ergonomista escondido aí e não sabemos. Exatamente. E por falar nisso, até corrigindo que aquela hora eu chamei a Vanessa de Valéria, porque a Vanessa, para quem não sabe, ela é irmã da Valéria, nossa nem colega parece, aqui. né? Então, se de repente vocês têm alguém que tem um tema bacana que a gente pode discutir aqui, manda pra gente. Alguém, se é um tema seu, ou se é um tema de algum familiar seu, poxa, essa pessoa ela trabalha com isso, um colega seu, manda pra gente que tem muita coisa que a gente ainda quer discutir aqui, tem muita gente que pode trazer esse recurso pra gente. Isso aí. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada pela acolhida e recepção. Ai, muito obrigada, Vanessa. Foi maravilhoso o papo e espero que a gente consiga trazer outros temas aí para discutir, porque é muito gostoso tem muito assunto. Segurança do trabalho. Você trouxe alguns insights aqui que eu já tô aqui na minha mente. Aqui, já tem outras ideias de temas aí já borbulhando, né, Bruna? Bom, é isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.